Este tutorial foi feito para ajudar os futuros utilizadores do fecheiro de gestão de grupos a começar a utilizar o fecheiro com relativa facilidade. A primeira coisa que nós temos que conhecer relativamente ao fecheiro de gestão de grupos é a sua estrutura. O fecheiro é basicamente composto por esta parte que estamos a ver agora, que é a interface de utilização, digamos assim, e que nos permite manipular, introduzir, alterar, manipular os dados que vão ser registados na base de dados. Nós vamos ver a base de dados agora. Aqui está ela, muito curta, só tem 3 grupos, grupos de teste, portanto, que foram criados aqui apenas para testar a funcionalidade do fecheiro. E, portanto, base de dados que tem um conjunto de dados relativos aos grupos, enfim, e que são elementos importantes para gerirmos os próprios grupos. Portanto, base de dados, interface, são realmente as duas peças principais deste fecheiro. Outro aspecto importante que convém conhecer desde já, logo na parte inicial, é esta. Tem a ver com a parametrização do ficheiro. Este ficheiro vai ter que ser objeto de alguma parametrização para poder começar a ser utilizado. Muito bem, essa parametrização passa por definir várias coisas. Neste primeiro botão nós vamos definir os hotéis, os tipos de quarto que vamos utilizar, os preços de época alta. Neste botão ao lado vamos fazer a parametrização dos preços de época baixa. E neste botão aqui ao lado iremos programar as épocas. Portanto, vamos olhar para esta planilha que está aqui, para esta folha, e o que nós vemos é então, digamos, a zona onde nós vamos preparar uma base de dados que vai ter então os hotéis. Cá estão eles, neste caso são os 5 hotéis da região de Lisboa, que vão ser integrados neste fecheiro. Os tipos de quartos, as tipologias de quartos que vão ser vendidas, digamos assim, nos grupos, são basicamente quartos standard. E os preços por quarto que estão aqui, digamos, também definidos. Os preços, como vêem, são todos iguais, por uma questão de simplificação foi feito assim. Muito bem, temos então definidos os preços por quarto. Como vemos aqui, os preços são apresentados por quarto nesta folha, mas eles são convertíveis em preços por pessoa, como se vê aqui. Muito bem. Ok, relativamente aos preços de época baixa, a programação dos mesmos é feita numa planilha do género da outra. Portanto, nestas folhas aqui, nestas páginas, só as células a branco é que permitem a entrada de dados. Portanto, programamos aqui os preços de época baixa. Okay? O sistema fica preparado apenas com preços de base de época alta e época baixa. Veremos que é suficiente para operar perfeitamente o grupo, o fecheiro. E um terceiro botão, ainda na zona da parametrização que interessa, é o botão da definição das épocas. Aqui, nós, no essencial, para além de estarmos a ver já aqui toda, digamos assim, a nossa estrutura de preços, como a definimos nos botões anteriores de preço de época alta e preço de época baixa, temos aqui depois também a definição das épocas, digamos assim, em que esses preços vão ser aplicáveis. Ok? Portanto, definição de preço de época alta, definição de preço de época baixa, definição de épocas. E é esta, digamos assim, a parametrização essencial de base que nós temos que fazer para que o fecheiro comece a funcionar. Este fecheiro que estamos a ver aqui já está preparado então para os hotéis de Lisboa que aparecem aqui, ou da região de Lisboa. Há aqui depois uma outra zona que vamos deixar para depois, mas que no essencial tem a ver com a ligação que este fecheiro tem ao fecheiro do Booking, que é feito pelo Departamento de Revenue e de que falaremos mais para o final desta apresentação. Portanto, parametrização inicial e temos o nosso fecheiro pronto a funcionar. E do que se trata agora, então, é de criar propostas. Este fecheiro foi pensado para criar propostas muito rapidamente e com segurança, isto é, de modo que os preços saiam dentro daquilo que são os parâmetros definidos nas tais tabelas de preços de que falámos agora mesmo. Vamos então começar por simular uma proposta. Mas antes disso convém ver o seguinte. Há aqui, neste grande separador, neste quadradinho que diz preparar nova proposta, temos aqui dentro um subquadradinho, digamos assim, chamado parâmetros gerais da proposta. Nesta zona, digamos assim, nós temos basicamente 6 aspectos de parametrização geral das propostas que vamos elaborar. Uma é a apresentação dos preços, que pode ser por quarto ou por pax. Okay? Nós vamos, para já, começar por
por fazer uma proposta apresentada com preços por quarto. Aliás, quando nós preparamos cada nova proposta, vou carregar aqui, que é o comando que nos permite criar ou preparar o fecheiro para receber uma nova proposta, ou para criar uma nova proposta, ele dá aqui um aviso que, por defeito, as novas propostas são elaboradas em português, já vamos ver a seguir. Os preços são net, não são comissionáveis, portanto, e são por quarto. E já agora, as bebidas nos regimes de pensão não estão incluídas sem suplemento de preço, ok? Portanto, estes são, digamos assim, os parâmetros que, por defeito, nos são devolvidos pelo fecheiro quando nós criamos uma nova proposta. Portanto, vimos então que os preços podem ser por quarto ou por pessoa, podem ser net, ou então podemos escolher uma gama de comissões que estão aqui definidas, não é? É só escolher uma, vamos manter o net para já. A proposta pode ser redigida ou pode ser apresentada em português, em espanhol ou em inglês. E, finalmente, este checkbox permite-nos então fazer a opção entre, no caso dos grupos com regime de pensão, incluir ou não as bebidas no preço que nós propomos ao cliente. Ok? Muito bem, vamos então fazer aqui uma simulação muito rápida de uma proposta. Ok, a primeira coisa que temos de fazer é preencher os dados neste cabeçalho, são os dados fundamentais, digamos da proposta. Vamos, por exemplo, criar aqui assim grupo de teste 10, já temos ali 3, vamos passar já para o 10. O cliente, vamos imaginar que é CN Travel. A data de chegada, vamos dizer que é o dia 5 de fevereiro de 2018. A saída é no dia 6 de fevereiro de 18, fica só uma noite, portanto. O número de quartos single são 2, o número de quartos duplos são, vamos imaginar, 20. E temos, por hipótese, 6 quartos triplos. Apareceu aqui uma referenciazinha a dizer que os quartos triplos serão on request. Isto quer dizer que, digamos, depois na parte final do grupo, em momentos posteriores, o cliente fica com esta nota que tem algumas restrições em termos de rooming list para a utilização de quartos triplos. Portanto, não é livre. Da mesma forma que é livre a distribuição entre singles e duplos, já não tem essa liberdade no caso dos triplos. Isto tem a ver com as restrições que nós temos nos hotéis relativamente a camas extras e por aí fora. Bom, preenchidos então os dados fundamentais do cabeçalho da proposta, vamos então agora selecionar os hotéis que queremos pôr nessa proposta. Vamos supor que este grupo em causa é um grupo que pretende um hotel em Lisboa. E, portanto, nós temos aqui 3 hotéis em Lisboa. Vamos propor o Triplo Lisboa Oriente, o Aeroporto e o Starin Lisboa. Já agora, vão reparar que temos aqui o regime, por cada hotel, o regime de pensão que está definido para o botão do hotel, digamos assim, a cada momento. Vamos supor que este grupo que nós estamos a pedir, para o qual vamos apresentar a proposta, quer regime de BB. Portanto, nós temos que fazer apenas aqui assim a seleção nesta drop list do regime que pretendemos, BB, que eu aqui já nem tinha que mexer porque já estava. Portanto, temos os 3 hotéis programados ou preparados para BB e a redação da proposta faz-se tão simplesmente desta forma, clicando nos botões dos 3 hotéis que eu quero mobilizar para esta proposta. Como se vê, instantaneamente apareceu-me aqui logo tudo perfeitamente redigido, de forma simples, muito objetiva, sem nenhuma poluição, digamos assim. E, portanto, aqui temos a nossa proposta. Surgem aqui os preços, o detalhe, neste caso é preço por quarto, foi assim que foi definido, como vemos aqui. Os preços são net, foi assim que definimos também. Como vemos, está redigido em português, porque foi essa a língua que nós escolhemos. E, neste caso, a questão do checkbox do suplemento das bebidas estar incluídas ou não nos preços não é aplicável, não é pertinente aqui, visto que os grupos estão todos pedidos em regime de BB, como nós vemos aqui. E, aliás, este grupo está a ser pedido em regime de BB e os 3 hotéis que nós estamos a apresentar, todos eles estão também a propor preço em BB. Pois bem, temos então muito rapidamente feita esta proposta. Se nós eventualmente quisermos alterar a proposta porque nos enganámos, clicámos num hotel que não era aquele ou um outro engano qualquer, então nós podemos, para não estar a apagar todos os dados da nossa proposta, vamos aqui simplesmente fazer o reset dos hotéis e dos preços. Este botão
vai fazer isto, ou seja, apaga os hotéis. Reparem, o cabeçalho manteve. Se carregarmos em nova proposta, aqui diz reset tudo, vai apagar tudo, naturalmente. Portanto, isto é uma questão de... este mecanismo foi deixado assim para tornar mais ágil a utilização do fecheiro. O que se pretende com este fecheiro é ser muito rápido, digamos assim, na elaboração. Vamos imaginar agora que este grupo que já é um outro grupo e que, afinal, o regime que se pretende é HB. Ok? Nós vamos propor, então, os 3 hotéis em HB. Vamos manter aqui assim... já agora vamos fazer o seguinte. O preço que nós queremos fazer a apresentação é por Pax. Ok, vamos comissionar em 10%, vamos imaginar que é uma agência retalhista, ok, 10% de comissão e vamos redigir isto em inglês. Pronto, vamos imaginar que é uma agência inglesa. Relativamente a esta checkbox, visto que já estamos a falar agora de regime de pensão, dizemos aqui que as bebidas estão incluídas sem suplemento de preço. Se eu mantiver o checkbox assim, o preço vai incluir as bebidas. Se eu não quiser incluir as bebidas, eu posso fazer isto, ok? E já vamos ver que a proposta vai ser apresentada de outra forma. Portanto, selecionamos então estes parâmetros gerais da proposta. Eu não falei destes 2 pontos aqui em baixo, eu disse que eram 6 elementos e assim é. É a definição do número de dias para o primeiro follow-up do Departamento Comercial ou do Departamento de Grupos sobre esta proposta, 10 dias, e podemos incluir aqui um deadline, que neste caso é de 60 dias. Pois bem, então nesse caso, nós vamos agora, pegamos e vamos fazer tão simplesmente isto. Okay? E o que é que nós vemos aqui? Vemos que a nossa proposta já está redigida em inglês. Reparem que até o cabeçalho passou tudo para inglês, não é verdade? E aqui em baixo, idem aspas. Como vemos, já estamos a apresentar, já agora vamos aqui na parte de cima, vemos então que os preços estão comissionáveis em 10%, há pouco dizia net, se bem se lembram. Vemos que o regime é de meia pensão, vemos que os preços são comissionáveis em 10%, há uma repetição, há aqui alguma redundância, mas a ideia é que não haja dúvida sobre isto, okay? Sobretudo quando é net, naturalmente. Mas também quando é comissionável, portanto que não fiquem dúvidas, é 10% e depois aparece hotel a hotel discriminado. Portanto, os preços são comissionáveis em 10%, os preços são por pessoa, e aqui dizemos preços por pessoa em quarto duplo, 45 euros, suplemento single e suplemento terceira pessoa estão aqui também discriminados. Estes suplementos e este preço por pessoa em quarto duplo, evidentemente são calculados naquelas tabelas que nós preparámos há bocado, não é? Portanto, aqui temos então rapidamente uma proposta escrita em inglês. Se por qualquer hipótese eu quiser mudar para espanhol, ok, cá está. Vamos novamente. Quando nós alteramos algum destes dados fundamentais da proposta, alguns dos parâmetros gerais da proposta, o sistema limpa completamente e vai nos obrigar novamente a escrever. Como a escrita é um processo simplicíssimo, é só clicar em 3 botões, não há perda de tempo com isto. E, portanto, isto está feito assim para que, obviamente, não haja aqui incoerências depois na redação da nossa proposta. Neste caso está em espanhol. Ok, vamos voltar ao inglês, não é muito importante, mas vamos ficar nessa forma. Ok, cá estão os 3 hotéis, tudo muito bem. Ora bem, o que é que sucede aqui? Estão a reparar que aqui assim ao lado, nesta coluna, existe aqui este conjunto de pequenos comandos. Diz aqui o hot deal, já vamos falar, vamos deixar para o fim. Temos aqui a questão dos preços que estão apresentados na nossa proposta e que são os tais preços de base que vêm daquelas tabelas que nós preparámos no início do fecheiro, as tabelas de preço por época alta e baixa. Okay? Mas, basicamente, enfim, os grupos, os preços de base que nós temos pré-definidos podem não ser aqueles preços que, em concreto, neste grupo nós queremos aplicar. Tem muito a ver com a questão da data, tem a ver com a questão da disponibilidade do hotel, enfim, tem, no fundo, a ver com a questão do revenue management. Digamos assim, se trata de uma data onde nós devemos ser agressivos na venda ou, pelo contrário, devemos reforçar, maximizar o preço, visto que, provavelmente, esperamos ter para esta data uma procura muito alta. Pois bem, então, nós podemos gerir e alterar estes preços. Essa alteração pode ser feita tão simplesmente escrevendo aqui diretamente, imaginem, de 45 passou para 60, 30 para 30, 25 para 35 e aqui dos 20 para 25. Ok? Eu fiz esta alteração. Também posso fazer essa alteração manipulando aqui estes pequenos
estes pequenos comandos, enfim, mas é menos prático. De qualquer maneira, nós podemos fazê-lo diretamente ali. O que talvez tenha mais interesse é esta questão aqui da variação. O que é a variação? A variação é, como veem, o preço original que saiu da proposta mantém-se aqui. Okay? E nós temos aqui um comparativo que nos dá a noção da diferença percentual em relação àquilo que era o preço de base, okay? E aquilo que nós estamos a cotar efetivamente. Portanto, dá-nos essa, digamos assim, dá-nos essa diferença, ok? Tanto para cima como para baixo. Se for num contexto em que eu baixo preços, porque quero ser mais agressivo aqui, o que nós vemos é que aquelas percentagens, como veem, estão a ficar negativas e, portanto, há uma variação para baixo em relação ao preço base que foi definido para a época, ok? Portanto, é assim que funciona esta questão aqui da gestão ou da manipulação dos preços, digamos assim, por épocas. Ou dos preços que saem automaticamente devolvidos pelas tabelas de preços que nós preparamos. Muito bem, eu vou aqui voltar a pôr isto na sua forma original e no essencial vou voltar a fazer o reset dos hotéis. Ok, vamos voltar a pôr. Ok, está feita a proposta e eu diria que relativamente à nossa proposta não há mais nada de especial a dizer. Ela está perfeitamente feita. Aqui embaixo há um campo onde nós podemos meter as condições contratuais, neste caso tinham que ser redigidas em inglês, ou então, em vez de pormos aqui, também é muito comum no Porto, está a ser feito assim, no Departamento de Grupos do Porto, estas condições contratuais estão escritas no corpo do e-mail e não estão aqui no documento da reserva. Portanto, feita esta proposta, trata-se agora de arrumar ou de arquivar na nossa base de dados, ok? E agora vamos pela primeira vez intervir, então, na nossa base de dados. Usamos aqui um conjunto de botões que estão aqui metidos neste quadradinho chamado alterar status de uma proposta, ok? E basicamente é aqui, digamos assim, onde nós temos os vários comandos que nos vão permitir fazer o processo do grupo ao longo do tempo, digamos, todas as fases, porque ele vai passar sob a nossa gestão. Portanto, neste caso temos a proposta elaborada, o que queremos neste momento é guardá-la, é arquivá-la na nossa base de dados. Portanto, vamos selecionar o comando proposta enviada, ok? E agora vamos carregar aqui neste botão que confirma que queremos registar a proposta enviada. Há aqui sempre dois comandos, ou neste caso concreto há aqui dois comandos, portanto é preciso mobilizar um primeiro comando que é este, selecionar na drop list a opção proposta enviada e depois confirmá-la. A ideia é que não haja entrada de dados acidental por uma distração, porque clicamos num botão, uma coisa qualquer, e apenas com um single touch, digamos assim, um single click, estarmos a mandar para a base de dados coisas que não queremos para lá mandar. Portanto, assim garantimos que as coisas funcionam. E, portanto, registamos a proposta enviada, ok? Pergunta se ainda temos aqui mais uma hipótese de desistir. Vamos confirmar sim. Ok? E foi, digamos assim, esta proposta foi inserida na base de dados. O sistema permite-nos meter aqui também, ou introduzir aqui alguns comentários. Eu podia pôr, por exemplo, que grupo, sei lá, TNT, tentativa, alguma coisa qualquer. Vou dar OK, está guardado e volta a sair para a interface. Nós podemos sempre verificar se uma operação que fizemos na base de dados está bem feita. Como? Tão simplesmente consultando essa própria base de dados. Este botão consultar registro permite-nos então ir ver, digamos assim, a base de dados e ver como é que ela está. Nós criamos agora o grupo de teste 10. Reparem, aqui temos então a data e a hora da proposta. O primeiro hotel proposto foi e os respectivos preços. O segundo hotel proposto e os respectivos preços. E o terceiro hotel proposto. Isto, neste caso, foi uma proposta multi-hotéis, digamos assim, com 3 hotéis. A grande maioria das propostas são tipicamente com um hotel. Mas, enfim, neste caso, estamos a ir por uma proposta um bocadinho maximalista. Ok? Portanto, temos então os hotéis, os preços, preço por tipo de quarto, naturalmente, e depois aqui mais à frente há um conjunto de dados, portanto, a data de check-in, a data de check-out, quem foi a entidade que pediu, se é entrável, aqui repete-se o nome do grupo, número de quartos single, duplos e triplos, total de quartos da proposta, depois aqui há um conjunto de campos que estão em branco,
porque se são para mobilizar ou para utilizar em fases posteriores da gestão do grupo, já iremos ver. A comissão, neste caso 10%, o regime, o meal plan deste grupo, se as bebidas estão incluídas ou não estão incluídas, preço, se o preço foi apresentado por quarto ou por pessoa, 2 é por pessoa, vimos que os preços neste caso foram apresentados por pessoa, foi assim que preparámos a proposta. O status, a situação da proposta neste momento, digamos, proposta enviada, é esse o status atual. O primeiro follow-up será 7 de março, o deadline é 26 de abril e aqui há uma outra informação que vamos deixar para o fim, que é o tal hot deal. Enfim, e já está aqui assinalado que há, pelo menos nesta proposta, um hotel hot deal, que é o Trip Lisboa-Oriente. Não há cancelamento, não há motivo de cancelamento, o grupo não está cancelado, haveria apenas essa referência aqui se o grupo estivesse cancelado, e depois aqui os tais comentários, nós temos lá o tal grupo em tentativa. Pois bem, então na base de dados temos aqui os dados desta proposta enviada totalmente bem inseridos, portanto ela faz isto automaticamente. Voltamos a sair para a interface e a todo momento, enfim, obviamente que nós uma vez enviada esta proposta, depois vão suceder-se com certeza todo um conjunto de operações, vão-se criar outras propostas, vão-se fazer diversas ações sobre o fecheiro, enfim, e há de haver um momento, se calhar, no momento em que o cliente ou nos faz o pedido de uma pré-reserva ou em que nós fazemos follow-up, etc., e que nós vamos querer olhar novamente ou ver novamente esta reserva. É claro que esta proposta, nós podemos sempre ver isso nos e-mails trocados, com certeza, não é? Mas o que quero chamar a atenção é que essa possibilidade existe aqui no fecheiro. Basta então ir aqui, digamos assim, procurar o grupo, peço desculpa, selecionei o grupo errado, mas nós podemos ir aqui selecionar através desta drop list o grupo de teste 10. Okay? Esta é uma das formas de encontrar e, como vemos, é-nos apresentado aqui do lado esquerdo da nossa interface a proposta conforme ela foi enviada para o cliente. A única coisa que não é exatamente igual é a língua em que ela está redigida. Nós, se bem se lembram, produzimos esta proposta em inglês, mas na verdade ela aqui está-nos a surgir em português. E ela está a surgir aqui em português porque o que nos aparece aqui na interface resulta sempre da língua que estiver, do idioma que estiver selecionado aqui nos parâmetros gerais da proposta. Se tivéssemos isto em inglês, naturalmente que isto apareceria tudo em inglês. Agora, eu ao executar o comando, evidentemente que apaguei tudo. Já tinha dito há pouco que quando mexemos num parâmetro essencial da proposta, tudo se apaga, mas eu posso ir novamente buscar o grupo 10 e vamos ver que ele agora nos vai aparecer em inglês. Porquê? Porque inglês é o idioma que está pré-definido. Outra forma de procurar um grupo na base de dados, para já é muito simples procurar aqui o grupo 10, porque só temos aqui 4 linhas, mas quando tivermos aqui centenas ou até milhares de linhas, vai ser mais complicado procurar o grupo por aqui. E então, para simplificar essa tarefa, nós temos aqui uma segunda forma de procurar os grupos. Eu vou, por exemplo, procurar o grupo de teste 2. Então, em vez de procurar por aqui, como podia fazer, vou usar esta caixa de entrada e vou escrever aqui grupo de teste 2 e depois faço Go. Atenção que aqui há uma situação importante. Primeiro, a procura pela caixa de entrada tem prioridade sobre a procura pela drop list, o que significa que quando eu tenho aqui alguma entrada de dados, ou este código, este nome deste grupo, é este grupo que vai ser procurado e não o grupo de teste 10 que está aqui ao lado. Outra coisa fundamentalíssima é esta. Aqui ou fazemos uma correspondência exata, inclusive em termos de case sensitive, isto é, maiúsculas, minúsculas, ou ele vai ficar perdido e não vai encontrar o grupo. Portanto, é assim, neste caso eu estou seguro que é grupo de teste 2 e ao fazer Go ele vai me encontrar o grupo de teste 2, cá está, ok? Foi-me encontrar o grupo de teste 2, é um grupo que já está confirmado, não interessa, mas é esta, digamos, temos estas duas formas de procurar um grupo. Ou já sabemos o nome e procuramos pela caixa de entrada, ou não sabemos, então temos que andar aqui tipo agulha num palheiro por aqui abaixo, quando cá tiverem centenas ou milhares de linhas, a procurar o nosso grupo. De qualquer dos modos, 2 mecanismos para procurar. Agora reparem, está ali escrito grupo de teste 2. Okay? Eu vou agora, através da drop list, tentar ir buscar o grupo 10, mas vão ver que ele não vai funcionar. Pois não, porque eu tenho aqui uma caixa, enquanto esta caixa de entrada estiver preenchida, é este código que ele procura, mesmo que eu não carregue no Go. Então, se eu quero buscar o grupo de teste 10, eu posso escrever aqui, grupo de teste 10, e faço Go. E ele vai buscar. Cá está ele, o nosso grupo. Okay? A outra forma
Se eu quiser procurar pelo drop list, tenho que apagar tudo o que está nesta caixa de entrada, na input box, digamos, e então usar aqui este comando, que agora está aqui a dar um pequeno bug, eu sei porquê, porque o registro está preso, vamos fazer assim, e então ele foi buscar o nosso tal grupo de teste 10 com que temos estado a trabalhar desde há bocadinho. Bom, já sabemos como parametrizar de base o fecheiro, já sabemos como criar propostas rapidamente com as várias opções que se nos oferecem aqui, já sabemos como mobilizar os hotéis para a proposta e os respectivos regimes de pensão, já sabemos procurar ficheiros que estão na nossa base de dados, ficheiros não, grupos que estão na nossa base de dados, já sabemos que, evidentemente, todo o processo do grupo começa com o seu registro na base de dados. Aliás, nós só conseguimos encontrar aqui o grupo teste 10 porque o registámos inicialmente através deste comando que está aqui. E, portanto, digamos que tudo começará por aqui. Uma vicissitude que pode acontecer num qualquer grupo é o cliente pedir a renegociação. Isto é, o cliente pode chegar e dizer assim, olha, muito bem, eu recebi a vossa proposta, mas não gostei dos preços, por favor, vejam se podem baixar. Bom, nós temos aqui um botão que é chamado precisamente renegociar a proposta e que nos permite, digamos assim, fazer o registro na base de dados dessa alteração. Vamos supor que nós, em vez de 40, fizemos ao cliente, em vez de 45 fizemos 40, em vez de 25 fizemos 20 e o suplemento aqui, em vez de 15, de 20 ficou 15. Ok? E fizemos o mesmo para o hotel do aeroporto. Possivelmente nesta fase do campeonato já temos o cliente mais inclinado para um certo hotel, mas podemos apresentar um repricing para baixo dos dois hotéis. E então fizemos isto e agora vamos então simplesmente carregar no botão renegociar a proposta. Aqui isto é uma mensagem de interação, não é muito importante, já fizemos tudo e vamos dar o OK, sim senhor. Então nós alteramos o registro. Se nós formos consultar o registro do grupo de teste 10, nós vemos que os preços foram efetivamente alterados, digamos assim, nestes termos. E se nós formos buscar através deste drop list, cá está os novos preços que nós apresentamos. Uma nota importante. Nós só conseguimos fazer esta alteração de preços, isto é, usar este botão da renegociação, na fase inicial do grupo, isto é, quando o grupo está em apenas proposta enviada. Isso, aliás, é dito aqui no próprio botão. Se o grupo estiver já numa fase mais avançada, isto é, já tiver sido pré-reservado, confirmado, isto é, se estiver numa fase em que já se dá por encerrada toda a fase negocial e de troca de correspondência dirigida ao acordo de preços, bom, a partir daí já não é possível alterar mais e, digamos, mesmo que a gente utilize, chama uma proposta qualquer, vamos imaginar o grupo de teste número 2, que está confirmado, como vemos aqui, eu tenho aqui 90 euros no trip Costa da Caparica Mar, e eu agora vou pôr aqui 500 euros por hipótese e vou usar o botão renegociar. Ok? Vamos dizer que sim, está tudo bem, mas agora quando eu vou buscar outra vez o grupo de teste 2, o que eu verifico é que ficaram lá novamente os 90 euros. Porquê? Porque o grupo já está numa fase mais avançada. Na verdade, o grupo já está confirmado, como se vê ali. E em confirmação já não faz sentido nenhum estar a renegociar preços. Pois bem, temos então o botão de renegociar a proposta perfeitamente explicado. Vamos aqui regressar ao nosso grupo de teste número 10. Ok, cá está ele. Ok, na configuração em que nós fizemos a apresentação. Bom, e uma vez concluída toda a negociação com o cliente, aquilo que se supõe em termos de processo é que a seguir o cliente, das duas uma, ou peça a pré-reserva do grupo, ou peça a confirmação do grupo. Tipicamente, a diferença conceitual entre grupo pré-reservado e grupo confirmado, pelo menos é assim que no Porto está a ser feito, é a seguinte. O grupo considera-se pré-reservado quando há um pedido de reserva por parte do cliente, mas ele ainda não adiantou nenhum depósito de garantia do mesmo. E o grupo considera-se confirmado quando ele já adiantou esse depósito. Portanto, é esta a diferença. Portanto, aqui, de duas uma, podem ocorrer duas situações. Ou o cliente nos faz uma pré-reserva,
ou nos faz uma confirmação, porque concomitante com o seu pedido de reserva vem um pagamento parcial do grupo. Vamos, enfim, seguir o caminho mais convencional ou mais comum, que será o grupo primeiro é pré-reservado. Ok, fazemos esta escolha. Diz-nos aqui, obviamente, que como isto é uma proposta multi-hotéis, mas mesmo que fosse só um hotel, o sistema, enfim, faz sempre esta pergunta, seleciona o hotel escolhido pelo cliente. Eu vou dar aqui assim ok. E vamos supor que o cliente escolheu o Trip Lisboa Aeroporto. Eu tenho que ir a esta caixa aqui e escolher o aeroporto. O fecheiro tem alguns mecanismos de segurança que depois o utilizador vai ver que estão sempre ativos. Imaginemos que eu, por distração, não selecionei o hotel. Okay? E vou tentar confirmar a pré-reserva. Mais uma vez, a tal filosofia que eu expliquei há pouco do duplo comando, para não haver erros na base de dados. Eu vou tentar, mas ele vai-me dar um erro. Ele diz que é necessário escolher um hotel para avançar. E ele não sai daqui realmente enquanto eu não escolher o hotel. Então, eu vou escolher o hotel e é o Trip Lisboa Aeroporto. Ok? Escolhi o hotel, muito bem. E então eu vou confirmar ou vou registar a pré-reserva deste grupo, do meu grupo de teste número 10. Ok? Tem a certeza? Sim. Isto aqui dá sempre hipótese de voltar atrás com o sim, não, mas vamos dizer que sim. Ok, e eu fiz o registro. Como vemos aqui em cima, o grupo, eu por acaso ainda não falei desta janelazinha aqui em cima, mas posso falar agora. Esta janelazinha resume os dados essenciais do grupo, mas o mais importante é de facto esta primeira referência que está aqui, que é o status em que o grupo está. Em que situação é que está o grupo? O grupo, como vimos ainda há bocadinho, estava em apenas proposta enviada. Okay, estava nesta situação e agora já está em pré-reservado e ele surge-me já aqui como pré-reservado. Portanto, ele mudou de estatuto. Por exemplo, eu agora já não poderia fazer a renegociação da proposta, como há pouco expliquei. E para todos os efeitos, sei que este já é um grupo que está com um encaminhamento diferente das propostas enviadas. Porque as propostas enviadas, enfim, a grande maioria não vai vingar, não se vai concretizar. Este já tem, embora não haja ainda um pré-pagamento, já tem dados muito... já tudo aponta para que ele se venha a confirmar. Ok? Portanto, temos aqui esta informação em cima. Pois bem, vimos então que este grupo está confirmado e, bom, aquilo que é perfeitamente normal é que num momento posterior, enfim, com certeza que pelo meio vão ser feitas diversas outras operações, vão ser criados novos grupos e por aí fora, e há de haver um momento em que o nosso grupo 10 vai ser, digamos assim, pedida a sua confirmação definitiva pelo cliente, ou não, porque nós recebemos o pagamento ou uma outra garantia qualquer, e portanto nós vamos passá-lo então, voltamos a chamá-lo, como vimos, através aqui deste comando, cá está ele outra vez, já vimos que ele está numa situação de pré-reservado, e do que se trata agora é de registrar a sua confirmação. Temos que, mais uma vez, duplo comando, primeiro escolher grupo confirmado e depois registar a confirmação do grupo. Já agora outro pequeno mecanismo de segurança, se por acaso eu tentar pré-registar com este comando em grupo confirmado, ele vai dizer que para continuar tem que selecionar status grupo reservado, ou seja, estes botões são coerentes com estes status que estão aqui. Mais uma vez, para evitarmos entrar dados errados na nossa base de dados. Ok, vamos então confirmar este grupo. Ok, reparem que ele agora já não nos pede para escolher o hotel, porque o hotel já foi escolhido na pré-reserva, obviamente, o sistema tem que ter esta coerência, e aqui o que ele nos diz é apenas que fica confirmado o hotel anteriormente pré-reservado, obviamente. Vamos dar ok, cá está, é o Trip Lisboa. Reparem que agora também, esta proposta que começou por uma proposta multi-hotéis, a partir do momento em que eu pré-reservo e é escolhido apenas um hotel, a partir daqui a proposta apresenta-nos apenas um hotel, que neste caso é o aeroporto, o Trip Aeroporto. Ok, vamos dar ok nesta mensagem de aviso e ficamos então com a noção de que o grupo fica confirmado. Aparece aqui mais uma mensagem de interação connosco, não era necessário, visto que já está aqui em cima o status do grupo mudado para confirmado, fica todo verde, mais bonito, e portanto, it's a go, como diz os americanos. Ok, temos então o grupo confirmado, N operações podem vir a ser feitas depois, não interessa, a dada altura nós podemos, digamos assim, sempre ir rebuscar o nosso grupo 10 por qualquer motivo, ok? Sabendo sempre que ele está com o status confirmado. Ok. O que é que pode também acontecer a um grupo que, entretanto, se confirmou, ou um grupo que estava em pré-reserva? Ele pode vir a ser cancelado. Bom, tipicamente os que são cancelados são aqueles que estão em status pré-reserva.
Os que já estão confirmados, já houve pré-pagamentos, já são menos suscetíveis de vir a ser cancelados. Mas pode acontecer no limite. Ok? De qualquer maneira, o que importa é que este nosso sistema tem um comando para registar essa vicissitude do grupo e, digamos, esse cancelamento. E é, evidentemente, este aqui. Grupo passa a cancelado. O grupo passa a cancelado. Mais uma vez, filosofia do duplo comando, temos que confirmar ou registar o cancelamento do grupo na base de dados. Mas antes disso, se repararem, abriu aqui uma janelazinha, uma drop list. Quando nós optamos por grupo, peço desculpa, cancelado, okay? Abriu esta que nos pede para explicarmos ou para especificarmos qual é que foi o motivo do cancelamento. Estes motivos que estão aqui podem naturalmente ser adaptados, mas enfim, são situações muito comuns que se registram no departamento do Porto, departamento de grupos do Porto, e portanto nós aqui para confirmarmos, vamos aqui selecionar uma vamos imaginar que foi falta de tipologia de quarto por hipótese, ok? Temos então o grupo cancelado, já temos a explicação da tipologia e vamos fazer o registro do cancelamento do grupo. Ok? Tem a certeza sim? Pois bem, reparem, o grupo passou a cancelado. Se nós formos consultar o registro, veremos que efetivamente o nosso grupo de teste 10, cá está ele, ok? Está cancelado e tem aqui a explicação, o motivo do cancelamento, ok? E o seu status é cancelado. Ok? Vamos sair. Voltamos para a interface e, digamos, neste momento temos o grupo em status cancelado. Importante também é esta funcionalidade. Mesmo um grupo cancelado pode ainda ser recuperado para a situação de pré-reserva ou para a situação de confirmado. Vamos supor que este grupo, o grupo teste 10, depois do cancelamento, por qualquer motivo, o agente, olha, afinal eu quero o grupo, quero fazer o reinstate, digamos assim, do grupo, quero recuperar o grupo. Muito bem. E das duas, uma, pode ir para pré-reservado, se ainda não houver pré-pagamento, ou pode ir para confirmado. Vamos encurtar caminho e passa já para confirmado. Ok? Confirmado, naturalmente. Ok? E o que nós temos que fazer aqui é registar a confirmação do grupo. Mais uma vez, o tal duplo comando. Vamos fazer então, muito bem. Fica reservado o hotel anteriormente pré-reservado. Depreende-se aqui que a recuperação do grupo é para o mesmo hotel. Se não for isso, se não for o caso, também não há problema nenhum. Faz-se uma nova proposta a partir do zero e ela seria uma nova proposta e deixamos cair esta pura e simplesmente, eliminamos-la, por exemplo, do registro e fazemos uma nova. Nada de dramático aí. Mas sendo uma situação em que o hotel a reservar o hotel em que o grupo pretende ser recuperado no mesmo hotel, podemos usar este mecanismo e, se repararem, o grupo passou a confirmado, cá está ele, o mesmo grupo de 10. Portanto, ele já passou por várias vicissitudes, já foi pré-reservado, já foi confirmado, já foi cancelado e agora já foi recuperado para confirmado. Poderia também ser recuperado para pré-reservado, se fosse caso disso. Aliás, podemos até fazer essa operação aqui, visto que ela é tão simples. E ele passou para pré-reservado. Okay? E, mais uma vez, na pré-reserva também se confirma o mesmo hotel que tinha estado na reserva, no pedido de reserva original. Portanto, digamos que este conjunto de botões que nós temos aqui no alterar status de uma proposta permite-nos manipular o status da proposta e permite-nos sempre saber em que estado é que está esta proposta. Ok? Bom, e eu diria que neste momento está explicado o essencial daquilo que é o processo do grupo e dos vários momentos, das várias situações típicas que ele pode registar. Há aqui um botão na extrema direita que é o eliminar grupo do registro. É um botão que nós só devemos usar em situações em que, sei lá, vamos imaginar que há um erro qualquer ou na base de dados e nós queremos eliminar aquele grupo que está lá está a poluir a base de dados ou qualquer outra situação do género, então podemos usar este botão. Nós vamos eliminar, por exemplo, o grupo de teste número 3, ok? Mantemos o nosso número 10 ali pronto a ser utilizado, ok? Ambulância a passar lá fora. Vamos eliminar então o grupo do registro, ok? Tem a certeza? Eu posso dizer que não e mantém-se tudo na mesma. Eu vou dizer que sim e vamos confirmar. E diz aqui a informação de que o grupo foi eliminado do registro. Embora ainda esteja aqui alguma reminiscência dele, a verdade é que se eu for tentar encontrá-lo na minha base de dados, ele já não está lá. E se eu for consultar o registro, claro que ele já não está lá.
Portanto, o grupo desapareceu completamente. Eu dizia há pouco que o grupo só deve ser eliminado em situações muito excepcionais, porque interessa-nos ter uma base. Não convém eliminar do registro os grupos que foram cancelados, porque nós temos que ter uma estatística, interessa-nos ter uma estatística ao fim do ano dos motivos de cancelamento dos grupos, ok? Esta é uma informação importante. E se nós eliminamos um certo grupo que foi cancelado da base de dados, deixamos de ter essa estatística da razão porque o grupo foi cancelado. Portanto, manter sempre o grupo, digamos assim, em base de dados e usar o botão de eliminar apenas naquelas situações em que o que está na base de dados não é informação, mas é lixo, ou é entropia, ou é ruído, é poluição. E então sim, aí devemos usar este botão. Ok, eu diria que no essencial está explicada a mecânica de funcionamento deste fecheiro no que se refere à preparação de propostas e aos vários momentos em que ele pode, que o grupo pode, as várias fases por que o grupo passa ao longo da sua existência, digamos assim, no hotel. Eu diria que neste momento só falta fazer uma referência de como enviar as propostas aos clientes. Há dois mecanismos fundamentais. Um será imprimir a proposta, automaticamente ele pode fazer um PDF, não é? E este PDF, que nós aqui estamos também agora a simular, ok, aqui temos nós uma simulação não, aqui temos nós o documento da nossa proposta que nós depois poderíamos anexar a um e-mail e enviar ao cliente, ok? Esta não será uma forma muito prática de fazer isto. Na prática, aquilo que se está a fazer mais é usar o e-mail. Então, como é que se faz? É pura e simplesmente pegar nos dados da proposta, ou isto apenas, ou tudo, incluindo condições contratuais, se elas aqui existissem. Vamos imaginar que não, é apenas isto, ok? E portanto, será apenas os dados essenciais do cabeçalho do grupo e depois a proposta de preços do hotel ou hotéis que nós vamos propor, e então simplesmente copiar e depois colar num e-mail, ok? Como vemos, o e-mail, digamos, a forma como a informação passa para o e-mail fica tudo muito direitinho. Isto já está mais do que testado e chega ao cliente com esta apresentação perfeitamente direitinha, muito clean, simples de ler e, portanto, sem dificuldade nenhuma. Esta tem sido realmente a forma mais comum de fazer, digamos, o envio da informação dos grupos aos clientes, até por outra razão. É porque o código do grupo que está aqui, não é? É transcrito para o cabeçalho do e-mail, ok? Grupo teste 2, por exemplo, e isto vai permitir depois também fazer uma associação fácil entre aquilo que está no registro, o código do grupo, e os e-mails trocados com o cliente relativamente a este grupo, ok? Portanto, são estas as duas formas que nós temos de enviar a informação aos clientes. Ok, e eu penso que o essencial sobre o grupo está dito. Há aqui depois uma coisa que desde o início eu fui referindo en passant, mas que não aprofundamos, que tem a ver com a ligação do ficheiro de grupos ao ficheiro de revenue, aliás, ao ficheiro de booking que o departamento de revenue faz. Enfim, há aqui alguns botões que nos conduzem para essa parte, mas esta é uma parte que para o utilizador não tem muito relevo, porque no essencial trata-se de tabelas de trabalho, digamos assim, que servem para converter ou para aproximar, ou no fundo servem de interface entre os dados do ficheiro do booking e este ficheiro dos grupos. E basicamente a informação essencial que eles transportam é, digamos, para este fecheiro, é a informação sobre o tal hot deal. O que é o hot deal? O hot deal é nós vamos ter que fazer aqui rapidamente uma outra simulação, grupo de teste 11, e vamos dizer que a data de chegada, desculpem, é de 5 de fevereiro e a saída é 6 de fevereiro. Depois vamos imaginar que é um grupo com 2/4, 20 duplos, e vamos pôr aqui
3 hotéis, e nós vemos aqui, por exemplo, na data de 5 de fevereiro de 2018, a data, digamos, no Trip Oriente, temos aqui uma hot deal, uma data hot deal. A ideia, isto foi pedido pelo Creden, é, digamos, fazer o flag deste grupo. Este grupo, se nós formos ao registro, se nós agora inserirmos isto, assim, inserimos este grupo no registro proposta enviada, ok, o que é que vai acontecer? Nós vamos, para já não vamos pôr comentários nenhuns e vamos consultar no registro o grupo 11. O que é que nós vemos? Nós vemos que o grupo 11, ok, tá, tem aqui, é um hotel, digamos, este grupo tem um hotel em hot deal, que neste caso é o TLO, é o Trip Oriente, ok? Porquê? Porque foi aquele que nos surgiu aqui como hot deal. Esta data não é hot deal nem para o hotel da Caparica, nem para o hotel do aeroporto. O hot deal é um conceito que depois o Creden pode explicar melhor, mas no essencial parece-me que é isto. Trata-se de datas particularmente baixas, em que é fundamental a atividade dos grupos para compor o planning de reservas e a ocupação. E, portanto, digamos, serão eventualmente grupos que o departamento de grupos tem que fazer follow-up de forma mais consistente, eventualmente aceitando maiores renegociações de preços para fechar este negócio, visto que ele é importante para a atividade do hotel naquela data. Será isto no essencial, mas depois o Creden pode explicar melhor esta situação. Relativamente, já agora um aspecto final, eu não fiz essa referência ainda, tem a ver com alguns indicadores ou estatísticas que o fecheiro pode apurar. Esta parte ainda não está muito desenvolvida, tem potencial para crescer. Para já tem apenas aqui uma coisa muito trivial, com algumas estatísticas, o status de grupos, quantas propostas por hotéis, quais são os hotéis propostos, enfim, os regimes que foram propostos, o esquema de comissionamento e a distribuição ou a estatística dos motivos de cancelamento que, digamos, são informações que vão sendo dadas neste pequeno painel que está aqui. Esta parte, como disse, não está desenvolvida, tem potencial para isso, quando houver mais tempo ou oportunidade. No entanto, já agora, isto são indicadores muito sintéticos, muito resumidos, para algumas análises mais detalhadas que se queiram fazer. O melhor é consultar o registro e, como vemos, todos os campos têm um sistema de filtros, não é? E, portanto, nós podemos sempre saber quais é que são os hotéis propostos para os levar. Por acaso, aqui são todos para fevereiro, porque eu quis meter datas para destacar a questão do hot deal. Mas nós temos aqui muitas formas de ir buscar grupos através de vários critérios, nomeadamente, por exemplo, quais são os hotéis propostos. Se quiser ver só os hotéis propostos para o hotel da Caparica, ok, aparece. Ou seja, estas filtragens permitem-nos fazer também análises interessantes ou úteis sobre a nossa base de dados. Em qualquer dos campos está, digamos, é filtrável. Por exemplo, eu posso querer saber quais é que são os principais motivos de cancelamento, por comentários e por aí fora, ok? Também, por exemplo, o status dos grupos, enfim, quero ver só os grupos que estão com a proposta enviada, eventualmente para fazer follow-up, não é? Ok? Temos aqui. Portanto, tudo isto é possível aqui na parte da base de dados e, portanto, eu diria que o essencial está visto. Assim, de repente, não me ocorre mais nada, de modo que agradeço a atenção e sempre ao dispor. Muito obrigado.